Então, se você for ver, né, os irmãos aí, desde aquela época, né, de uns outros profetas antigos, várias outras pessoas lá da profecia dos 7, 8 reis, inclusive até apareceu em todos os canais atualmente, até os dias de hoje, gradativamente, no seu devido tempo. Até na maior rede de televisão aí também já até apareceu aí a contagem dos reis, mas não sabemos ao certo ali qual que é o sistema, mesmo nós sabendo, que não precisa se preocupar, né? Mas muitos irmãos que falou várias vezes sobre essa profecia lá dos 8 reis, 7 e 8 reis, se a gente parar um pouco para analisar, dá para ver que quando o João estava escrevendo aquela visão que ele estava vendo naquele momento, existia um rei reinando, e ele fala assim, ó, um existe. Só que eu acredito que ali, quando ele estava relatando, já existiam os dois, existia o Francisquem e o outro lá, o anterior, o Bentania lá. E aí o que acontece? Ele falou assim, um existe, tá reinando. Aí eu acho que ele viu o outro do lado e falou assim, o outro, ele ainda não veio. Mas quando ele vier, vai ficar pouco tempo. Então não dá para entender se contou ou não contou o sétimo, né? Então, mas dá de entender que possivelmente não foi contado. Então, os irmãos aí que eu vi muitos comentários nas redes sociais, não precisa se preocupar se o que está reinando atualmente aí, na categoria aí agora, atual, ele vai vir fazer uma visita na reunião do Brasil lá, não sei na onde, não precisa se preocupar, irmão. Deixa, esquece lá, que nem o nosso irmão disse. O Castelinho é da Barbie. A hora dele para preparar é que nem uma noiva quando vai pro casamento, né? Ele vai se preparar todo, fazer todos aqueles detalhes, toda sorte de artimanha que o apóstolo Paulo disse, né? Com todos os sinais e prodígios da mentira. Então, não precisamos focar muito nas contagens dos reis. É isso que o nosso irmão está querendo nos passar. Porque ficou focado muito isso lá aí 10, 12 anos atrás. Então, como a Barbie Azazel é muito esperta, então não precisa se preocupar com essas coisas, que nem eu costumo sempre falar, né? Os irmãos, ou eu, ou qualquer outro irmão, se morar no meio do mato, não precisa se preocupar. Todos vão ser avisados e vão ouvir o grito, vão ouvir o clamor. Ainda fala na parábola. Então, se ouvir um grande clamor, saiam todos para encontrar com o noivo. Chegou a hora, não tem mais o que fazer. O irmão ele te falou, sai tranquilamente, em paz, cabeça erguida. O mundo provavelmente pode estar um caos, né? Mas nós que recebemos a verdade um tempo bem antes, não precisa se preocupar, nós já sabemos o que vai acontecer. Tanto é que nós estamos falando mais de 10 anos essas coisas. Só estamos esperando cumprir na hora certa. Não é a gente que vai fazer as coisas acontecer na hora que a gente quer. É conforme está escrito, é conforme o tempo. Serão 1335 dias antes do Messias voltar. Agora, então, se perdeu um pouco essas coisas aí, porque Azazel, ele é muito esperto. Então, não dá para saber o que se passa na cabeça desse anjo caído. Mas, então os irmãos, eu queria fortalecer, focar, os irmãos não ficar se preocupados, se possível, até evitar de fazer certas postagens desse assunto. Porque o que ele quer é isso, ele quer que tudo aquilo que a gente falamos, cai tudo em descrédito. Entendeu? Então, o que ele mais quer é isso. Ele está de olho em aqueles que não são dele. Aí aquelas outras pessoas que estão assistindo de fora, eles vão observar, eles vão analisar e vão falar, não, peraí, você falou, senão vai ficar igual tem uns profetas malucos aí, uns falsos profetas na internet aí, maluco. Tem uns dos Yalcha lá, né, que já profetizou o arrebatamento umas 3 vezes já, que deu data, errou. Acho que foi umas 3 vezes o Rivanildo lá, um nome, Romilson, um nome por aí. Ele errou umas 3 vezes, e tem gente que segue ainda. Você acredita? Tem gente que segue até os dias de hoje, mesmo que ele já errou 3 vezes a profecia do tal do arrebatamento que ele pregava na internet aí no YouTube. E é difícil, hein? Eu vou falar pra você, eu tava conversando recentemente com a turma e o seguidor do Yalcha e do El Rushua, é difícil. É difícil porque eles ficam justificando, porque que só o nome que salva, qual o nome que devemos ser salvo, tem que clamar o nome dele para ser salvo. Onde o Messias falou isso aí? Aonde que o Messias falou que tem que falar o nome dele para ser salvo? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí tem uma passagem lá, inclusive, que eles justificam, que fala que aquele que não invocar o nome do Senhor é uma coisa assim, que será salvo. Aí você pega as outras traduções das Bíblias mais antigas, você vê que está mudado ali.
Você vê que o original, o Messias falou, tipo assim, aqueles que, para ser salvo, é aqueles que se esforçou em seguir o que ele ensinou. Não é o nome dele, profanar o nome dele. Aqui agora eu não estou lembrado, né? Mas depois se eu lembrar a passagem que relata sobre isso, aí eu volto a falar sobre isso aí. Mas você vê que é muita loucura. Anos vêm, anos vão, e muitos irmãos ainda ficam presos no que tem que falar o nome Yahshua e Yahushua para ser salvo. Eles acham que apenas falar o Yahshua vai ser salvo. Aí fica lá contaminado lá, seguindo Abraão, tudo seguindo o demônio que foi esses personagens bíblicos que foi enganado pelo Satanás e seus anjos. Aí fica seguindo Moisés, fica adorando, aplaudindo os judeus, que é um povo que matou todos os profetas e o Messias, e não gosta de ninguém, chama todas as pessoas de todas as nações de porco, de imundo, e eles ficam lambendo esses caras. É mole. É uma loucura, é um absurdo, que eles não pensam, ele parece que nem com um celular na mão eles pesquisam. Vai lá, vocês querem saber o que realmente esses Yahudim que vocês tanto defendem, tanto adoram? Vai lá. Pesquisa no Google aí, no pai dos burros. Pergunta pro Google aí que você vai ver o que eles falam de todos os povos, nações e línguas. Aí vocês vão ver quem são eles. Mas não, os Yahudim é um povo santo. Aí tem gente, né, que você vê, tem gente na internet até ensinando hebraico. Ah, agora tem que falar hebraico agora. Rapaz, pra você ser salvo, você não precisa nem falar. É uma loucura, tem um tamanho, olha, que eu vou te falar. Mas, infelizmente, tem vários caminhos. Mas eles preferem seguir esse sistema que eles criou aí, essas armadilhas, que depois que a pessoa saiu da religião, ela começa a seguir outras doutrinas de religiosidade, que o Messias falou, se declaram judeus, mas não são. Mas antes eles são um seguidor da sinagoga de Satanás, dos judeus lá, do diabo. Então, abrem os olhos, fica aí seguindo esses nomes aí, e nem as escrituras você conseguiu entender. Ainda fala, né, tem uma parte lá em Lucas, que o Messias fala no final, ele fala assim que, então, para aquelas pessoas, para os apóstolos e todos aqueles discípulos que seguiam ele, ele fala assim, então abriu o entendimento. Agora eu vejo claramente que se cumpriu as profecias, né? Que o Messias ia vir, que ele ia ser morto, e que Moisés escreveu que ia matar ele. Tá lá, tá escrito em Lucas lá. Moisés escreveu que ia matar o Messias. Mas agora os Yahudim nem ficam aí seguindo Moisés. Como é que vai ser? Então, cuidado com esses judeus aí, com esses nomes malucos aí. É um caminho sem volta. Passar a palavra pros irmãos aí. Eu estava comentando do 8º rei, do 7º aí, mas os irmãos não se preocupar, né, Monite? Porque senão vai loucurar, vai vir pro Brasil, vai passear, deixa ele passear, deixa ele até pra China. Deixa essa praga ir até lá pro Sol, se ele conseguir pegar uma nave pro Sol logo. Né? Então, deixa ele ir pra onde ele quiser. O que é dele tá guardado. Na hora certa, os que estão por trás dos reis, Azazel, ele vai ter o dele, que ele merece. Beleza, irmão? Beleza, mano. É que nem eu falo, eles podem aí, que nem o irmão Rafael tava falando, eles podem inventar uma farsa, vamos visitar o Brasil e todo mundo fugir pra cá. Pode acontecer. Que nem o Robert falou, pra não prestar atenção no castelinho, ficar de olho na movimentação deles, né? Pra quem quer, porque eu nem estou fazendo. Porque que nem o irmão Rafael falou, se a gente vai ser avisado um dia antes, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai ser curado, entendeu? Não precisa se preocupar com essas coisas, entendeu? Então, quer dizer, mas para quem quer ficar de olho, a pessoa pode ficar de olho lá no castelo dele lá. No castelo não, na movimentação deles para cá, né? Porque quando eles correr é que o meteoro vem vindo, né? Então, é que nem eu falo. Só que o diferencial, que nem o irmão Rafael falou, não é esse. A gente já vai ser avisado. O nosso próprio pai vai falar com a gente, vai avisar a gente. Que nem o Robert cansou de falar sobre isso, né? E a gente vai ser curado. Todos os irmãos, acho que já assistiram o vídeo lá que ele faz o pedido, né? Então, por isso que a gente não tem que ficar preocupado, é tranquilidade. Porque quando esse mundo começar a grande tribulação, começar a acabar esse mundo aqui, a nossa vida só está começando. Daqueles irmãos que são da verdade. Que aí a gente vai sair das necessidades, vai para o lugar preparado, começar a se purificar, que nem o Robert usa esse termo para dar um exemplo para a gente, né? Começar a se adequar, vamos pôr assim, para ir para o céu. E começar uma vida e ser feliz eternamente, meus irmãos. Nada desse mundo, tudo... aqui a vida daqui é continuação lá. Só que sem sofrimento, sem fardo, sem dor, preocupação. Porque nessa vida é só conta para pagar, é sofrimento, preocupação. Tem muita gente ainda que tem que se preocupar para não ficar doente. E N situações, você não tem paz. Toda hora você está se cobrando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Quer dizer, esse lixo que esses anjos caídos criaram, acabou, não existe mais. Aí realmente nós vamos começar a viver realmente de verdade
quando a gente chegar lá. Porque essa vida aqui é escravidão, meus irmãos. E muita gente que querendo comer o melhor dessa terra, e ter isso, e ter aquilo, e ter tudo mais, sendo que vai tudo ser queimado pelo fogo. Quer dizer,